vamos para o Caio Galiza, o guloso dos feedbacks. Comprou 2 feedbacks só para ter a chance aqui de fazer. Então, agradeço aí, Caio, mas cuidado. Tem que deixar pros amiguinhos também. Vamos lá. Oi, Marco, tudo bem? Eu tentei dessa vez produzir uma peça 100% com foco para Eternal desde o briefing e tive o Caio Fernando como diretor de arte. Eu gostei do resultado, mas acho que a minha maior preocupação é com a saturação que parece estar demais pro estilo de Eternal e tive um pouco de dificuldade ainda na composição de valores. Queria muito ouvir a tua opinião. Muito obrigado. Abraço. Tá. Cara, uma ótima imagem que você fez. Gostei bastante da imagem. Uma ótima peça de portfólio. Exatamente o que tinha te falado, né? Acho que eu falei pra você fazer umas artes mais simples, né? Eu lembro de ter falado isso pra você. Mostrei o portfólio do Bruno Freitas. Não é não? Uma ótima imagem de portfólio. Realmente dá pra gente dar uma ajustadinha na temperatura. Mas eu gosto, cara. Eu gosto. Uma coisa que eu percebo é que a gente precisa dar uma clareada nessa sombra do rosto dela. E quem sabe até tirar um pouquinho de linha e dar uma estruturadinha melhor. Mas eu gosto, mano. No geral, assim, acho que tá super legal. Gostei da linha também. Eu gosto dessa primeira thumb. Só que o seu color comp e a sua thumbnail tinha uma outra iluminação, né? Era um pouquinho diferente. E ela mudou muito o desenho ao longo do processo. Não sei o quanto que isso te atrapalhou. Tipo, de ficar tentando encontrar o desenho, encontrar o rosto certo. Se você olhar aqui, por exemplo, na thumbnail, aqui ela tinha um rosto, né? Bem diferente da imagem final, assim. A impressão que eu tinha era que você queria fazer ela quase o olho esbugalhadão, assim, meio pirada aqui no fogo e tal. E olhando pra baixo e bem chamando pra treta quase. E aqui ela tá bem sóbria, ela tá numa expressão facial bem neutra. E não sei. Depende muito do seu briefing. Eu acho que ela tá com um detalhe um pouquinho a menos do que poderia ter no rosto. E eu vou te mostrar o que eu faria. Pode ser? Eu daria um up no render do rosto só. Só pra dar aquele chablauzinho final. Mas só no rosto. E diminuiria um pouquinho a saturação. Mas é porque eu sinto o seguinte, ó. Que a gente tem uma certa incongruência em alguns pontos de temperatura. Especialmente nessa área da sombra da bolsa. Que tá logo ao lado de coisas muito quentes. Então eu não sinto que tá tão congruente essa região aqui. E tem muita luz batendo nessa parte de baixo da imagem. Eu tiraria um pouco, acho que tá gerando muito contraste aqui. Eu deixaria mais o fogo para a parte de cima mesmo. Então vamos lá, fazer um paintover bem simples. Vamos lá. Primeiro de tudo, tentar resolver essa parte aqui, ó. Primeiro uma sombra projetada da bolsa ajudaria demais. E tirar um pouquinho de informação dessa parte de baixo. Eu até voltaria um pouco de vermelho aqui, ó, na bolsa, como se tivesse algo iluminando ela. E eu só deixaria a estrutura um pouquinho mais reta também. Eu tô sentindo que ela ficou um pouco redonda demais. Nessa parte de cima, especialmente. Aqui, eu entendo o que você quis fazer, mas se a gente imaginar que ela é simétrica, eu acho que dava pra melhorar um pouquinho esse desenho aqui. Essa bolsa. Mas tudo bem. São coisas pequenas. Por que eu gosto dessa voltinha que você fez aqui? Agora eu tô na dúvida. O problema dessa voltinha é que ela tá muito reta. Eu acho que ela, pra funcionar, tem que estar... Vamos tentar arrumar a voltinha, então. Vamos voltar. Acho que ela tinha que estar um pouquinho mais inclinada, sabe? Fazendo uma curva. Que assim vai ficar mais correto na perspectiva, eu acho. Beleza? Só pra dar mais volta. Porque do jeito que tava, sinto que tava um pouquinho reto demais. Alguns elementos acabaram ficando pequeno demais também. Eu daria uma aumentada. Deixa eu colocar uma layer também de saturation. Talvez tirar um pouco de vibrance. Só um pouquinho. E agora a gente vai pro rosto. Você usou referência? Primeira pergunta. A outra questão que eu tava querendo falar sobre o rostinho é não só a estrutura, mas dar uma clareadinha no rosto como um todo. Porque isso é um feedback que geralmente eles davam quando eu fiz uma cartinha pro Eternal lá. Eu fiz algumas cartas pra eles e eles sempre falavam pra clarear rosto, deixar sempre as coisas visíveis. Então eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que dar uma clareadinha aqui, cara.
Ref personalizada, ó. O que isso quer dizer? Que você tirou a foto? Pior que eu não gosto muito disso. Mas às vezes a gente tem que fazer. E eu não tô fazendo isso exatamente porque eu quero, de novo. Eles pediam bastante pra iluminar o rosto do personagem, sabe? Pra gente conseguir ver de longe. E como ele tá todo em sombra, do jeito que você pintou, eu acho que tava um pouco difícil de enxergar exatamente de longe, sabe? A expressão. Então, se a gente dá uma clareadinha e começa a trabalhar nesses planos, nessa planificação, a gente consegue, acho que, deixar mais nítido de longe. E eu trabalharia também, Caio, um pouquinho melhor nessa questão da representação com linha que você está usando. Porque aí tem uma questão de linguagem que você não utilizou essa linha em muitos momentos da peça, né? Por exemplo, você usou aqui embaixo a linha, nessa região aqui, e meio que só. E aí no rosto você usou muita linha. Então acaba meio que ficando um pouco distoante, sabe? Em questão de linguagem mesmo. Então eu tentaria tomar um pouco de cuidado com isso pra não exceder demais, sabe? Tipo, linha e tal. Eu não sei se é uma linguagem que eles aceitam tanto também. Aí já é uma questão de eu não saber mesmo, tá? Acho que acabou sendo mais acidental do que de propósito. Então, é uma questão porque me mostra uma falta de decisão de edges mesmo, sabe? Das suas transições. Então, eu evito usar muita linha por causa disso. Só que aí vai uma questão de gosto, né? Tem gente que usa linha e fica um trabalho muito foda também. É um caminho que você pode tomar com certeza absoluta. Mas eu tentaria não me apoiar tanto nisso, saca? Eu gostava do rostinho dela olhando mais de baixo, assim, a gente. Subjugando quase, sabe? Vou fazer isso de volta. Ó, eu vou tirar um pouco dessas linhas, dessas informações muito duras, das transições muito duras que você fez. Vou trazer um pouco da temperatura quente do fogo, tipo no lábio, que eu acho que estava um pouco escuro demais. E transições um pouquinho mais suaves nos lábios também. Sempre, sempre é bom. Porque eu acho que tá muito recortadinho, tá muito icônico, sabe? O lábio desenhadinho. O LoL tá tendo um evento Soul Fighter, que os artistas estão colocando line nas splashes, tá lindo. Aham, não, eu não sou contra a arte com linha. É mais uma questão de direção mesmo de arte dos jogos. E eu sei que o Eterno não usa tanto. Mas, de novo, eu tô há muito tempo longe, assim, de Eterno, então eu não sei exatamente, né? O que eles usam de direção de arte lá. Faz tempo que eu trabalhei pra eles. Ó, tô avançando na pintura do rosto, ó. Tá vendo? Que é clareando um pouquinho a questão das sombras. Eu acho que de longe fica mais interessante, sabe? Mas agora eu queria fazer rapidinho os olhos. Aí vai ficar meio bizarro. Porque eu vou apagar toda a parte da pupila. Essa parte aqui eu vou trazer um laranja também da temperatura do fogo. Só pra eu poder fazer duas coisas. Primeiro, é tirar essa linha debaixo dos olhos, porque eu acho que ela tá acompanhando muito toda a parte do olho. Eu acho que dava pra dar uma simplificadinha nisso. Pode colocar os cílios como se fosse uma linha, beleza. Mas eu acho que ela não precisa ser uma linha fina que percorre todo o olho. Senão essa pintura ela perde um pouco a característica de tridimensional, né? Então são duas coisas aqui. E fazer ela olhando um pouquinho mais de cima. Deixa eu só afastar um pouquinho esses olhos, eu tô achando que eles estão um pouco próximos demais. Rapidinho. O pessoal tá gostando dela sem olhos? Pode ser, né? Tipo, ela vira a Lina do Dota. Tô sentindo falta de um respiro aqui da estrutura do nariz, da ponte do nariz, entre a ponte e os olhos. Bingo! Eds e Dota. Maldito, mano. O que você acha?
de colocar ela com o olhinho brilhando. Não gosta? É, acho que tava um pouco longo demais o nariz. E isso tava gerando algumas outras inconsistências com os olhos e tal. Deixa eu criar só uma separação agora da narina. E aqui, pra não ficar uma linha, ó, vou tomar a decisão das minhas edges, ó. Isso aqui é uma oclusão. Então eu vou escurecer um pouco as coisas que estão em volta, ó. Tá imponente o rosto dela assim, hein? É, então eu acho que... Tá vendo que ela tava um pouco... até vesguinha, né? Tá, vou fazer duas versões então. Primeira versão... Eu geralmente faço assim, ó. Crio uma nova layer. Aí eu faço a parte interna. Aí tendo a fonte de luz certinha, a gente consegue imaginar como fazer. Então o que eu faço? Pego um pincel opaco mesmo, assim, redondo. Venho com ele na Dodge Tool. Então eu seleciono a Dodge Tool, depois eu escolho o pincel. E eu faço assim, ó. Com a Dodge Tool, eu faço a parte iluminada contrária à minha fonte de luz. E eu escureço um pouquinho a favor da minha fonte de luz. Então, na direção da minha fonte de luz que está aqui, eu escureço com Alt, clica com a Dodge Tool ainda. Sacou? Ao contrário. Então, a gente faz uma forma côncava. Deu para entender? Porque ela tá assim, ó. É como se estivesse assim, ó. Cavada. Então, a parte iluminada, na verdade, é a parte contrária à fonte de luz. E isso ajuda por quê? Porque quando a gente criar uma layer por cima de tudo com o nosso highlight... Então, aqui no caso, quando a gente vai criar o highlight aqui, ó, na direção da nossa fonte de luz, a gente não coloca claro sobre claro, a gente coloca o claro sobre o escuro. Também ajuda a dar aquele aspecto côncavo do olho, pupila, né? E eu também sempre trago uma cor bem saturadinha com a temperatura da minha fonte de luz ao lado do meu highlight, ó. Só que na parte de baixo eu faço o seguinte, eu diminuo bem o pincel, é que aqui eu tô com um arquivo bem ruim, né? Bem pequenininho. Aí eu vou trabalhando assim, ó, com um pincel bem pequenininho, fazendo alguns risquinhos. Infelizmente eu não vou conseguir fazer aqui pra vocês, mas enfim, imagina que tem uns risquinhos ali. Beleza. Coloco tudo isso numa pasta, crio uma máscara, e aí eu tiro essa parte, ó, da pálpebra. E agora, com isso feito, eu consigo vir aqui e ficar mexendo nos olhos, ó, até ele parecer correto, tá ligado? Porque uma coisa que acontece é que tá acontecendo até aqui também, que tá um pouco claro demais, né? Eu tava tentando fazer um efeito meio de fogo. Posso diminuir um pouco o efeito. E o highlight também tá na área de sombra, né? Então eu posso só tirar um pouco desse highlight, trazer um pouco mais pra cá. E aí eu fico ajustando eles individualmente. Deu pra sacar? Uma coisa legal de fazer também é voltar nessa parte da pupila com um pincel suave e escurecer em volta, assim, ó. Só na bordinha. Sacou? É o jeito que eu faço geralmente. Mas aí precisa ficar ajustando, né? Até ficar interessante. Uma hora sai. E junto com o highlight, algo que eu adoro fazer é colocar um pouquinho de reflexo do ambiente. Então, por exemplo, esse azul aqui, por cima de tudo, eu faço os olhos refletindo o ambiente também. Por quê? Porque o nosso olho, ele tem um aspecto muito reflexivo, né? Então, o que eu faço, geralmente eu pinto assim, como se eu estivesse refletindo o ambiente, e eu volto com a borracha apagando um pouquinho, ó, para ficar só uma sugestão. Para ele parecer uma coisa mais úmida, então a gente precisa de mais elementos brilhando dentro da esclera, sabe? Partezinhas como se estivesse refletindo tudo que está em volta, ó. Então essa seria a minha primeira sugestão. Ela tá com um olhar bem macabro assim, mas eu acho que funciona especialmente para a proposta aqui. Mas aí vai depender de você. O que você prefere? Eu vi que você falou ali, né, que você tinha feito mais ou menos assim, mas tinha tirado. Então depende muito do seu diretor aí. Do outro Caio. Culpa do Caio. Se tiver muito claro, você pode escurecer também, fica bem a seu critério. Que eu queria fazer o olho dela vermelho. Fez um toquinho pro lado. Cara, o olho é difícil, a gente precisa sempre ficar com muito
muita cautela pra não parecer que ela tá vesga, assim, sabe? A não ser que você queira pintar ela dessa forma, também não tem problema nenhum, né? Eu acho que ela fica melhor olhando assim, um pouco pra baixo, saca? Eu acho que fica bem legal mesmo. Agora, vamos fazer só a outra versão. Só pra gente ver como é que ficaria. Dá pra voltar um Color Dodge também. Aproveitar esse mesmo Color Dodge, fazer aqui, ó, só um pouquinho no resto da roupa dela pra trazer umas transições um pouquinho mais suaves e um pouquinho mais de interferência desse vermelho nos elementos. Quem sabe até fazer brilhar um pouquinho mais com o screen, brilhar esse fogo aqui. O efeito tá levemente opaco, né? De novo, é interessante, eu acho que é um estilo legal, mas já que você pediu a minha opinião, né? Eu prefiro assim. E aí eu vou usando a layer de screen, só trazendo um pouco de vermelho pra cá, porque ele ajuda a trazer mais dessa temperatura pra cá. Só pra brincar um pouquinho mais com a temperatura. É uma questão de finalização isso, tá? E é isso. Pra mim, ajustou isso, fechou. Próxima imagem. Vamos lá. Antes e depois. Ó, tá vendo? Ela tá com um pouquinho mais de aspecto de pintura mesmo, especialmente no rosto, que tava com um aspecto quase vetorial. E no efeito, eu acho que o efeito tá bonito, tá com shapes interessantes, mas ele tá faltando aquela finalização, entendeu? Eu acho que é uma questão de só um toquezinho mesmo pra dar uma finalizada, mas é gosto pessoal, total. E interferência dessa luz nas áreas escuras, próximas da fonte de luz, que tava muito escuro, tá tudo muito escuro. Sendo que acredito que esse vermelho ele vai, por exemplo, ele vai entrar nesse tecido, passar como se fosse um subsurface scattering e entrar, né, pra iluminar a parte da sombra de baixo. Mas é uma coisinha só, detalhezinho, mas eu acho que tá bem legal, mano. Parabéns aí pelo trabalho. Acho que a galera curtiu também, né? Com certeza. Com o Paintover um pouquinho longo, mas acho que deu pra gente ter uns insights legais aqui, né? Última coisinha, só deixar o lábio dela um pouquinho mais brilhante. Que eu acho que tá um pouco opaco também, do jeito que eu pintei. São coisas que você consegue fazer, tá? Eu acho que total você tem capacidade pra finalizar dessa forma, se você tiver interesse. Só pra dar uma puxada extra, sabe? Mas parabéns, mano. Vamos que vamos.